Fala, nação rubro-negra, bom dia a todas e todos. Aqui é Jorge Nascimento para a gente trocar uma ideia aí sobre o Mengão. Quinta-feira temos Flamengo e Atlético Mineiro novamente, agora pela Copa do Brasil. Mas o papo não é sobre a Copa do Brasil, não. Na verdade, o papo aqui é sobre uma declaração que o jornalista Arnaldo Ribeiro, né, que é São Paulino, confesso, ele disse que, vocês já estavam sabendo, né, que o Flamengo não deveria contratar Samuel Lino, porque o Flamengo deveria prestar atenção, né, nos problemas sociais do país. Eu acho que isso é uma coisa tão ridícula, vindo de um cara que tem um conhecimento, logicamente, né, histórico social do Brasil, e logicamente vindo de um cara que é torcedor de um clube que no início dos anos 2000, como vocês sabem muito bem, eu não acredito que ele falaria exatamente isso quando o São Paulo estava nadando de braçada, conquistando 3 títulos brasileiros na sequência aí, né, dirigido pelo Muricy Ramalho, com um time grande lá, forte, né, que o São Paulo tinha, né? Com o Pirulito, com aquele Luiz Fabiano, enfim, muita gente boa, muitos jogadores bons, time muito forte, né? Jogava com 3 zagueiros. Aliás, o Arnaldo Ribeiro é fã dessa tática, né? Dessa estratégia de 3 zagueiros, como ele mesmo diz, 3 zagueiros é vida. E eu não lembro dele ter falado naquelas oportunidades que o São Paulo estava contratando muita gente, que o São Paulo não deveria fazer tais contratações, que o São Paulo deveria se preocupar com a situação política e social do Brasil. Ora, gente, isso aí é uma demagogia gigantesca, né? Nenhum torcedor de clube que se preza está preocupado com a situação social do país, comparando a situação social do país com o seu clube, né? Vamos lá. Até porque o Flamengo é uma entidade privada, ele é uma entidade como associativa, né? Um clube associativo sem fins lucrativos. O Flamengo não é ligado à política do Brasil nem de país nenhum, como nenhum clube é ligado à política do Brasil nem de país nenhum. Então por que o Flamengo tem que ficar se preocupando com a política do Brasil, com a questão social do Brasil, econômica do Brasil, com o tarifaço do Trump, que vai entrar agora em vigor aí a partir do 1º de agosto? Não, quando o Flamengo estava naquela situação de penúria, sem CT para treinar, quando o São Paulo Futebol Clube tinha lá o Refis, lembra? Né? Formando vários jogadores, Dodô, Juninho Paulista, enfim, vários jogadores passaram pelo São Paulo, né? Quando o São Paulo tinha um time muito forte, o Arnaldo Ribeiro não se preocupou com a situação política do Brasil, ainda que ele seja progressista, né? Pelo menos já deu declarações nesse sentido aí, indicando que ele é progressista. Eu sou progressista, mas uma coisa é a questão social do Brasil, outra coisa é a questão social do clube Flamengo, a questão financeira, a saúde financeira do clube de regata do Flamengo. O Flamengo, repito, quando estava naqueles anos de penúria, 2007, por exemplo, quando o São Paulo foi campeão brasileiro, eu lembro disso perfeitamente, porque eu estava no Maracanã, quando o Flamengo ganhou do São Paulo Futebol Clube com o Rogério Ceni ainda como goleiro, e o Ibson fez o gol da vitória do Flamengo, o Flamengo saindo de uma luta contra o rebaixamento, né, em 2007, aquela ascensão meteórica do Flamengo, comandado pelo João Santana. O Flamengo tinha um time modesto, muito modesto, de acordo com a sua situação financeira. O Flamengo nem de longe tinha pretensão de construir um ninho do urubu, né? O Flamengo, ele vendia o almoço para comprar a janta, como se diz normalmente. Então, assim, passou dificuldades financeiras seríssimas. O Flamengo teve aí, nos anos 90, muito próximo da segunda divisão, lutando contra a segunda divisão, quando o São Paulo Futebol Clube, quando o Palmeiras, estava nadando de braçada, né? Ou seja, quando esses clubes paulistas estavam bem financeiramente, saudáveis, e o Flamengo estava ali na penúria, a gente ouvia muitos comentários de jornalistas paulistas, não lembro do Arnaldo Ribeiro ter falado alguma coisa nesse sentido também, eu tenho que ser justo aqui, mas muita gente da mídia paulista fazendo chacota do Flamengo. Falando que o Flamengo nunca mais seria aquele dos anos 80, daquela era Zico e tal. E hoje o Flamengo está aí comprando jogadores do Atlético de Madrid, trazendo jogadores que eram do Chelsea e eram do Arsenal, por exemplo. Hoje o Flamengo está inserido no mercado internacional, disputando jogadores com clubes de primeira grandeza no futebol europeu. Para desespero dessa galera aí que tinha certeza que o Flamengo seria ultrapassado pelo São Paulo Futebol Clube, como um dirigente do São Paulo deu uma declaração nesse sentido alguns anos atrás. Eu não lembro do Arnaldo Ribeiro ir contra uma declaração dessa, que é uma declaração absolutamente esdrúxula. O São Paulo Futebol Clube nunca, em tempo algum, conseguirá suplantar o Flamengo. Para isso, você tem que passar primeiro o Palmeiras, tem que passar primeiro o Corinthians, para depois pensar em chegar perto da torcida e número de torcedores do Flamengo, chegar perto da grandeza do Flamengo, né?
Então, ainda que o São Paulo, sim, tenha 3 títulos mundiais, o Flamengo tem 3 Libertadores, como o São Paulo tem 3 Libertadores também, mas o Flamengo pode perfeitamente, agora, com essa condição econômica que ele está, pulsando, fortíssimo, musculoso, o Flamengo sim pode sonhar, almejar em ter mais 2 títulos mundiais, por exemplo, e empatar com o São Paulo Futebol Clube, sem problema nenhum quanto a isso. E quanto aos outros títulos, ora, o Flamengo tem muito mais títulos brasileiros que o São Paulo, o Flamengo tem muito mais títulos da Copa do Brasil que o São Paulo, né? Mais títulos carioca que o São Paulo tem. Então, eu acho que essa fala, ela caiu muito mal e mostra o desespero, isso é que é a verdade, o desespero da mídia burguesa paulista. Por quê? Porque eles estão percebendo que provavelmente só vai ter Flamengo e Palmeiras, como já vem há alguns anos, já quase uma década, disputando os títulos mais relevantes da temporada, enquanto os outros vão ficar com as migalhas, vão ficar com os campeonatos regionais, talvez uma Copa do Brasil aqui, outra ali, e só. Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Essas competições mais vultosas, mais fortes, mais importantes, mais relevantes, elas vão ficar a cargo, aqui no Brasil, pelo menos, de Flamengo e Palmeiras. É fato isso. Mas isso é culpa do Flamengo? Sim, é culpa do Flamengo porque o Flamengo se organizou, se estruturou, pagou suas dívidas, construiu um baita de um CT a nível internacional, melhor do que muitos clubes europeus, e hoje o Flamengo pode e deve contratar quem ele puder e quem ele quiser. E não tem que ficar dando satisfação para jornalista nenhum, clubista nenhum, porque essa análise dele, do Arnaldo Ribeiro, ela foi uma análise clubista e totalmente sem sentido, totalmente ridícula. Porque, repito, nenhum jornalista que torça para qualquer clube do país, inclusive o Flamengo, está preocupado necessariamente com a situação política e econômica do Brasil em comparação com o seu respectivo clube. Uma coisa é o país, que tem os seus administradores. Outra coisa são os clubes, que têm os seus próprios administradores e que não precisam necessariamente estar vinculados, repito, politicamente a qualquer partido, qualquer político, ainda que a antiga diretoria do Flamengo estivesse aí se aproximando do genocida que está usando uma tornozeleira e cuja cadeia está muito próxima dele frequentar. Dado o recado, galera, vamos torcer para o Flamengo fazer uma boa partida na quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Já fez uma boa partida, pelo menos no segundo tempo, contra o Atlético Mineiro, quando o Felipe Luiz, inteligentíssimo, né, mudou ali algumas estratégias de jogo. Não por acaso o Flamengo ganhou de novo na bola parada, porque a bola parada sim é uma arma que tem que ser usada. O Flamengo tem repertório, ao contrário do que alguns jornalistas rubro-negros, os adestradores de plateias digitais, como eu costumo dizer, adestradores de plateias digitais, tentam dizer que o Flamengo não fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro. Não fez uma boa partida no primeiro tempo. No segundo tempo fez. Até porque o Atlético Mineiro, como a maioria dos clubes, quando vem jogar contra o Flamengo aqui no Maracanã, eles se trancam, eles jogam na retranca, como o Fluminense jogou na retranca, né? Então, o Red Bull Bragantino não, ele encarou o Flamengo, até porque foi lá o jogo. Mas quando vem jogar no Maracanã, esses caras se retrancam. O Fluminense jogou na retranca, o Atlético Mineiro jogou na retranca, então fica difícil para o Flamengo entrar ali, né? na zaga dessa galera, porque jogam com linha de 5 às vezes atrás. Por isso que o Flamengo foi buscar no mercado jogadores, dribladores, aqueles para abrir o ferrolho, como o Samuel Lino chegou agora, como o Saul, que pode fazer esse tipo também de função, né? E o Flamengo já tinha ali no seu plantel o Cebolinha, o Michael, que não têm sido muito aproveitados, mas são jogadores com esse tipo de características, como mais ou menos o Bruno Henrique é também, só que o Flamengo foi no mercado buscar jogadores exatamente fazer essa função, para abrir ferrolho, ainda que não sejam jogadores matadores, não sejam jogadores goleadores, mas jogadores para abrir ferrolho, porque gente para fazer o gol ali, o Flamengo tem no ataque, no meio e na zaga. Certo, galera? Dado o recado, venham todas e todos se inscrever no meu canal, ative o sininho de notificação, deixe o like de vocês aí. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.